Que la gracia y el favor de Dios Que a graça e favor de Deus sea con cada uno de nosotros está com cada de nós en esta poderosa mañana. nessa manhã tá poderoso aqui. De verdad que en esta mañana nosotros Nessa manhã aqui nós hemos recibido, hemos visto una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. a receber e a mirar uma manifestação gloriosa do Espírito Santo. Hay sanidad, milagros, Tem sanação, milagre, liberación. liberação. Desde que llegamos aquí ha sido una manifestación gloriosa. Fora que nós chega aqui não estava uma manifestação gloriosa. Agradecemos al Padre, Nós agradecemos Tata, a los apóstoles Reimi y Arlé por recibirnos aquí en esta apóstola casa. Remi e Arlete para receber nós nessa casa aqui. De verdad que son personas quienes amamos en el Señor. De verdade, a pessoa não que nós estima do Senhor. También ustedes ya lo amamos, esta congregación. Você também nos estima a congregação. Somos todos hijos de un solo Padre. ¿Cuántos lo creen? Nós turta e uma de mesmo Tata, quanto te quer ser? Siempre lo tenemos en nuestras oraciones, oramos por esta congregación, Sempre você está dando oração, nós está fazendo oração para a congregação aqui, por este ministerio. para o ministério aqui. La mañana de hoy me acompaña mi esposa. Eu também tenho junto comigo, acompanhando-me, me casar. Al final del mensaje vamos a dejarla para que ella esté saludando. Na fim de mensagem, nos lo permitir comendar-nos. Y yo quiero ir a la palabra la mañana de hoy. Pueden quedarse sentados como están y vamos al libro Porque assim está caminhando botar e me que vai de palavra, nós vai de book de al libro de Juan capítulo 9. Juan Capítulo capítulo 9. 9. Vamos a considerar la palabra de Dios Nós vamos considerar a palavra de Deus y dicen de la manera siguiente. e a vista de seguinte maneira. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Ora Jesus, a seguir sua caminha, ele mira homem que nasce cego. Seu discípulo não apontou, Rabi, pica de quem a causa que o homem é nasce cego? De James ou de sua maior? Jesus a contestar, nota sua mes pica, ni pica de sua maior, a poner nasce cego, mas está cego para render, por mira poder de Deus, traga de Amén. Quiero en esta mañana Amém. Em manhã aqui. que sea modificado con esta palabra que vamos a ministrar. Me que para nos edificar com a palavra que comigo vai ministrar com ele. Y quiero poner como tema Me que põe como tema proceso o consecuencia. processo ou consequência. Es importante aprender a diferenciar É importante passar a diferença entre cuando la situación que estoy viviendo hoy que hora é situação que me está vivendo hoje, es un proceso en el cual Dios está trabajando en mi vida está processo em qual Deus está obrando de minha vida, o es una consecuencia de decisiones tomadas a la ligera. ou com a consequência de decisão que uma toma para louco. Somos fácil en juzgar Não é fácil para juzgar. a las personas y soltar un juicio sobre ella Gente, não é fácil para juzgar gente e los juízos de banana. solo porque están pasando una temporada difícil. Simplesmente a pessoa está passando de uma temporada difícil. Todos pasamos temporada difícil. Nós todos passamos temporada não difícil. La Biblia enseña A Bíblia ensina a nós que hay días malos, que tem dia não malo, pero que esos días pero que dia não é. Dios lo va a utilizar Deus está usando para mostrar, para mostrar, número uno, em primeiro lugar, su gloria sua glória, y número dos, em dois lugares, su poder. seu poder. Los discípulos E discípulo não
cuando ven a este hombre enfermo, Ora nang mira e hombre malu e. lo primero que le preguntan a Pero me Jesús, cosco nanda puntre Jesus ta. ¿quién pecó? Quem a peca? ¿Este o sus padres? E hombre ki of su mayor nang. Los discípulos acostumbraban E discípulo não estava acostumbrado. y pensaban que cualquier situación difícil que había en una persona E não estava a pensar que qualquer situação difícil que te dembira de rende, era consecuencia de un gran pecado. estava a consequência de pecado grande. Pero no siempre es así. Pero não te sempre te sina. Por eso Jesús le dijo, Pensei Jesus avisa. no es que este pecó, Não te é assim pecar, ni tampoco su padre, nem tampouco su maior, sino para que él sea glorificado. pero tapa é guardo glorificar. Y vemos esta misma lectura del capítulo 9 de Juan, De mesma leitura aqui de capítulo 9 de Juan, a partir del versículo 6, nós mira, foi versículo 6. que la Biblia dice que Jesús escupió en la tierra, O Bíblia te visa que Jesus escúpida inteira. hizo lodo Ela traja lodo, y lo puso en los ojos de aquel enfermo. ante la poner iba wow de enfermo e. Entonces le dice, ve ahora al estanque Ante o te visa vai ne pos y lávate. e vai bom lava bom mes. Y recibió la vista. E ela recebeu sua vista. Cuando el hombre recibe la vista, No momento que o homem recebeu vista, entonces va a su comunidad donde él vivía. desculpe, Entonces va a la eta comunidad vai na comunidade, caminha, estava ta viva, donde él vivía caminha estava ta viva, y la gente se asombraba. ante ele assombrar. Y este no es el ciego que mendigaba allí. Não te visa um cego chega aqui, Algunos decían, algum estava ta visa, a él se parece. eta parece. Él decía, Eta visa, yo soy tá me ese ciego que mendigaba. Tá me mes, te cego que estava também ligar. Eso lo digo yo parafriando en esta noche, haciendo paráfrasis, haciendo Esse me te visa é para pôr parênteses, bendito el Señor. bendicionar se é Senhor. Aquellas personas le preguntan, E gente na apunta, ¿dónde está ese Jesús que te sanó? una é Jesus, e na apuntre, una é Jesus com a sanabeta. Y él le dijo, yo no sé. Ela visa na minha. Bendito el Señor. ¿Puedo dar un aplauso a Dios en esta mañana? Bendicionar se é Senhor. Não, Senhor, aplauso de manhã. En la cultura judía, Na cultura judeu, para ellos la calamidad y el sufrimiento panang, calamidade e sofrimento era el resultado de un gran pecado. tá resultado de pecado grande. Pero Cristo lo utilizó, Pero Cristo a usa essa aqui. ¿sabe para qué? Você sabe Kiko? Para enseñar acerca de la fe. Passinha tocante de fé Y número 2, e na de dois lugares. para glorificar a Dios. Para glorificar a Deus. Los procesos É processo, não? tienen principio, Tem princípio, pero también tienen un final. pero também não tem final. No son eternos. Na nota eterno. Dígale a su vecino que también no son eternos. Diz a bobicinha, na Los nota procesos eterno. no son eternos. Processo na nota eterno. No llame proceso Não chama processo a lo que realmente es una consecuencia de tu pecado lo que realmente é consequência de bo pecar. o una consecuencia de tus actos. Ou consequência de bo hecho, não? Por ejemplo, Por exemplo, la intención que tuvo David y Usa, é intenção que David tem. la intención que tuvo David y Usa David que usa tem. fue buena, Estava bom. pero no usaron el medio correcto Não a usa em meio correto para traer el arca a Jerusalén. para ir a Arca Jerusalém. Porque Dios le había dado unas instrucciones específicas Passou, Deus deu uma instrução específica de cómo se tenía que trasladar el arca a de Jerusalén. como a arca te tinha guardo trasladar para Jerusalém. Lo que me gusta de Dios Lo que me gusta de Deus es que Dios es un Dios de instrucciones. que Deus está Deus de instrução. ¿Cuánto creen que Dios es un Dios de Quanto instrucciones? te quer que Deus é Deus de Dios le da las instrução? instrucciones Deus te dá uma y instrução. le dice lo que tienen que E hacer. te avisa aquilo que tem que fazer. Porque había instrucciones y era que el arca Pastor te tinha instrução para o tenía que que te ser trata llevada por arca. levitas E te tinha que guardo trasladar para en los hombros de los levitas de lomba de levita na y escola. que solamente podían tocar los sacerdotes. Então solamente sacerdote não estava por mexer com Pero ele. tanto David como Usa Pero tanto David como Usa cambiaron el diseño que Dios había establecido. a cambia
desenho que Deus estabelece. No llevaron el arca en los hombros, Não a carga e arca riba skouder, sino que el arca la llevaron en un carro. pero não a vai kune den garagem. Y dice la Biblia que entonces cuando la llevaban en el carro el arca, E Davi avisa que no momento que não estava vai kune, en un momento Usa tocó el arca. usa no momento dado a mishi e arca. Y cuando Usa toca el arca, E ora usa mishi kune, entonces dice la Biblia que fue herido y Dios lo mató. Bíblia avisa que ela guarda matar, ela guarda irai matar. David no podía decir en ese momento David não pode avisar no momento que estaba pasando por un proceso. que estava a passar dor de processo. Estoy siendo procesado en este momento. Me está bota processar no momento. No puede decir, ¿sabe por qué? E não pode avisar assim, não pode com. Porque Dios había dado las instrucciones Pastor Deus, a dona instrução de cómo se tenía que trasladar el arca. de com e arca estava tem que guardo cambiar de lugar. Eso era una consecuencia de los actos de David. Lo que capaz estava a consequência de hecho de David. Eso pasa con nosotros muchas E veces, se passa com nós também, que Dios nos da las instrucciones de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas, instrução de como nós quase coisa, pero nosotros muchas veces las hacemos a nuestra manera. pero o biblia nos ensina nossa maneira. Y Dios no quiere que la hagamos a nuestra manera, Então Deus não quer para nós ensinar nossa sino que maneira. la Biblia establece de manera clara Pero a Bíblia estabelece bom cómo claro, deben de ser las cosas. com coisa neste está. De igual forma, Jonás, Igual de mesma forma, Jonás, Dios le da una asignación a Jonás Deus a deu tarefa, y le dice que vaya a Nínive e deve ser vai Nínive, para que le predique a aquella gran ciudad. para predicar na cidade grande. Pero entonces Jonás hizo todo lo contrario. Pero Jonás hace completamente Jonás contrário. se va a donde? A Taxi. Jonás vai Tarsi Y crea una gran situación en aquella gran embarcación. e até cria uma situação grande. Y la Biblia dice A Bíblia avisa, que entonces Jonás duró 3 días y 3 Jonás noches dura 3 dias e 3 noites en el vientre de un gran pez. dentro da barriga de pesca grande. ¿Por qué fue todo eso? E quando desea passa, Por su desobediencia. a motivo de sua Pero entonces desobediência. no podía decir Pues não por avisa. Jonás Jonás não por que estaba avisa. siendo procesado en ese momento. Que estava de processo no momento. Estoy en medio de un proceso, no podía decir. E não por avisa, me também meio de processo. Porque eso era consecuencia de sus propios actos. Sobre o que está passando, da consequência disso mesmo acto. Entonces en esta mañana yo quiero enseñar a esta iglesia, a esta congregación, Pois é mais que me que sim, a igreja aqui, a que congregação. tenemos que diferenciar lo que es un proceso de una consecuencia. Nós cinco quita processo for de consequência. Porque a veces estamos viviendo una consecuencia Só tem momento que nós estamos vivendo y decimos que es un consequência. proceso. Então nós sabemos que é processo. ¿Cuánto adoran a Dios? En el libro de Santiago, capítulo 1, No book de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14, versículo 13 e 14, la Biblia dice de la manera siguiente: a Bíblia avisa de seguinte maneira: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se gente da rainha tentar para prova, e no mês de visa que Deus mesmo está assim para me cair em tentação, para sobre a maldade, não por tenta Deus, nem Deus mesmo não está assim para gente cair em tentação. Pero gente da rainha em tentação, do isso mesmo mal desejo não, que está seduzir e cautiver. Debemos saber Nós mesmos sabemos que no todo aquel que dice estar en un proceso que não está turene que está vista que não está de processo, realmente lo está. realmente está de processo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber la diferencia? Agora, com nós passar é diferente. El proceso, para los que toman nota, País não que está sendo notação, processo es aquel donde tú llegaste tá a chega y no hiciste nada para que ocurriera. não caminha de uma situação onde abo não a permitir, não estava assim algo que ela sucedeu, não estava ocasionar. Lo voy a repetir de nuevo. Me te repetir de novo. El proceso es aquel Dentro é que está de algo que não ocasionado por visita de processo. donde tú llegaste y tú no provocaste nada para que ocurriera. A bota de uma situação que estava a ocasionar.
En el proceso, Den processo, es Dios quien te mete por el Espíritu Santo. den processo tá Espírito Santo tá em cabo. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 4, Bíblia diz, den book de Mateus, capítulo 4, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. que o Espírito Santo arriba Jesus deserto. No dice que Jesús fue al desierto, sino que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. En tabisa que Jesus abai deserto, tabisa Espírito Santo arriba deserto. Lo que no quiere decir que es Dios que nos lleva a nosotros y nos mete en el proceso. Que bisa nós, pois, que tá Deus da arriba nós e tá inca nós em processo. Así que una persona Pois, se persona que hoy sufre porque fue infiel o le fueron infiel, que tá sofre para sobre etapa tá infiel of a ser infiel com ele, no puede decir que está viviendo un proceso, e não pode bisa que tá vivendo processo, ni que tampoco ha sido procesado, e tampouco que ela guarda processar. porque te estaríamos diciendo que tal persona, el Espíritu Santo lo llevou a pecar. So nós lo visori que tá Espírito Santo a ponende vai peca. Y bíblicamente sabemos que no es así. Então, segundo a Bíblia, nós saco nota sina. Amén. Amém? Sino que el hombre peca por su propia concupiscencia. Gente tá peca por isso mesmo mal desejo, não. En el proceso, Tem o processo. el Espíritu Santo procesa Espírito Santo tá processar sin poner en juego tu santidad. sem rungar, sem pôr na perigo a santidade. El Espíritu Santo procesa Espírito Santo tá processar sin poner en juego tu santidad. sem comprometer a santidade. Amén. Bendito el Señor. Bendicionar-se, Senhor. Si tu sufrimiento tiene que ver con pecado pasado Se o sofrimento tem a ver com pecado de passado, o presente ou atual, tem presente, o malas decisiones, ou decisão mal tomar, no trate de insultar la palabra proceso. não purba insultar a palavra processo. Porque para nosotros muchas veces todo lo que nos pasa en nuestra vida es un proceso. Mas para nós, o pibiá, tudo o qual que passa em nos vida é processo. Me duele la cabeza, es un proceso. De cabeça morde, processo. Me cancelaron del trabajo, estoy en un proceso. Na que tá me fez trabalho, processo. Mis relaciones matrimoniales no están bien, es un proceso. Minha relação matrimonial não está bom, é processo. Y así nosotros numeramos un sinnúmero de cosas Então, se nós numerar em cos, y decimos que son un proceso. então nós sabemos que não é processo. Pero lo que tenemos que decir y Pero lo pensar que nós es, temos que pensar e pensa, tá? si en ese trabajo donde yo estaba, Se der trabalho, caminho botatai. yo cumplía como tenía que cumplir. Me tá cumpre com o que me tem que Yo llegaba a la hora que tenía que llegar. Me tá chega na hora que me tem que chegar. Yo cumplía con el trabajo que me asignaron. Me tá fazendo o qual não mandame. También tengo que saber si mi relación matrimonial, Também me tem que usar se minha relação matrimonial estamos haciendo la cosa como a Dios le agrada. me tá sendo coisa maneira agradar a Estamos haciendo la Deus. cosa como Dios quiere. Me tá sendo coisa maneira Deus. O si yo estoy haciendo cosas que no son del agrado de Ou Dios, se me tá sendo coisa que não tá agradar a Deus. entonces luego voy a decir que estoy metido en un proceso. Antes depois me te visa me tem processo. Pero tiene que saber que no se trata de un proceso Pero como tal, tem que usar que não trata de processo. sino que estoy ahí porque son la consecuencia de mis propios actos. Pero como llegan como consecuencia de ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios en esta mañana? Alaba a Dios, a imagina. Ahora, cuando Dios nos mete en el proceso, Agora Deus rinca nós no processo. debemos de estar contentos cuando estamos en el proceso, Não você está contente ora nós tem processo. porque Dios lo está tomando en cuenta Pastor Deus está tomando nossa conta. para cosas grandes. Para coisa grande. Entonces, en el proceso Dios te va a dar las mejores lecciones Pois em processo Deus do nabo é meu elecciona y te va a preparar, te va a equipar e está preparado e equipado para lo que te va a entregar en tus manos. para o que ele vai pôr de mão. Entonces, a veces Ok. confundimos consecuencia con proceso Timbianos da brua consequência com o processo. y siempre estamos en un bendito proceso cuando es una consecuencia de nuestros actos. Então sempre nos deu bendito processo, caminho da consequência de nos hecho. Yo no sé si ustedes en esta mañana han escuchado a personas que siempre están en un proceso. E nós está se você obviamente sabe que sempre da de processo me tá. Lo importante es preguntarle cuál es el proceso. É importante para puntre qual é o processo. Porque los procesos de Dios no son eternos. Mas o processo não é de Deus, não está eterno, não está para Tienen un sempre. final. Não tem fim.
Y cuando Dios te procesa es para llevarte a cosas grandes. E ora Deus processava para Para arribar subirte na de coisa nivel. grande, para subir de nível, Para que pueda operar en lo sobrenatural de Dios. para abo manifestar ou andar em lo sobrenatural de Para Deus. sacarte de lo natural y llevarte a andar en lo sobrenatural de Para Dios. sacar foi lo natural e poner-vos a andar em lo sobrenatural de Para Deus. sacarte de ser una persona ordinaria y convertirte en una persona extraordinaria en Dios. Para sacar de uma pessoa comum e corrente e as volto de uma pessoa extraordinária de Deus. Entonces el proceso de Dios es bueno. Pois processo de Deus tá bom. Ahora debemos estar seguros que sea Dios que nos mete en el proceso Pero nós precisamos estar seguros que Deus é quem nos é y processo. que no nos metamos nosotros en el proceso. E que não nós adrenta em processo. Amén. Amém? Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Glória ao Senhor. Quanto tá adorar a Deus? Otra característica del proceso, Outra característica de processo, cuando realmente lo es, ora realmente tá trata de processo, es que te hace crecer en todas las áreas de tu vida. tá? Que tá põe, que tá cresce em toda área de vida. Amén. Amém? Y te ayuda a salir en victoria del mismo. E te ajudava a sair em vitória em toda área de vida. Por eso nosotros como iglesia, Pensei nós como igreja velar en todo tiempo es nuestra tarea tá constantemente vigilante da nossa tarefa, para no ser víctima de nada. para nós não virar vítima de nada, Porque el descuido para só descuidar de nuestras responsabilidades nossa responsabilidade, né? puede ocasionar de nosotros abrir puertas. Por pone que nós tá abre porta não, Y abriendo esas puertas ando abrindo porta não aí, podemos ser tentados. nós por word tentar, Que posteriormente podemos confundir con un proceso. ando que depois nós vai confundir com o processo. Tenemos que tener cuidado de no abrir puertas. Nós precisamos ter cuidado para nós não abrir porta não. Porque cuando abrimos puertas es peligroso. Ora nós abre porta não, tá perigoso. Van a llegar cosas que no son de Dios y vamos a confundirlas como si fueran de Dios. Tá bem coisa com nota de Deus, não está brua não, Pues que hay é pers- outra coisa de Deus. Pues hay personas que a veces están siendo procesados Tem pessoas não que te enviaram a word processar y realmente están siendo procesados de parte de Dios. e de verdade não tá word processar. de Pero hay parte otros de que están Deus. siendo, según ellos, procesados, pero es una consecuencia de sus actos. Pero tem que tá word processar, pero tá consequência de não acto. Amén. Amém? Bendito el Señor. ¿Cuánto adoran a Dios? Graças Senhor, quanto tá adorar a Deus. Entonces tenemos que estar seguros como iglesia Pois mim está seguro como igreja, cuando realmente vivo un proceso que momento de verdade processo me tá dentro, o estoy viviendo mi propia consecuencia. of me tá vivendo consequência de me hecho não. ¿Cuánto quiere ser probado por Dios? Quanto que eu word provar Muy de poca mano Deus. levantada. O que manga vai alto. ¿Cuánto quiere ser procesado por Dios? Quanto que eu word processar para Deus. Ciertamente el proceso de Dios es doloroso, Verdade, é processo de Deus, está doloroso, pero dejémonos y asegurémonos pero lá nós está seguro que Él nos meta en el proceso y no nosotros. que tá hinca nós é processo e não nós mesmos. Asegurémonos de estar viviendo realmente Lá nós está seguro de estar viva un proceso processo y no una consecuencia. e não consequência. Yo no sé si me están entendiendo en la mañana de Me hoy, não sei se a ainda você está compreendendo-me, pero lo que queremos ministrar a la iglesia pero o que nós queremos ministrar na igreja, es que podamos tener el discernimiento de espíritu dá para nós poder discernimento de espírito, de cuando realmente estamos siendo procesados o estamos por unas consecuencias de nuestros actos. de que hora realmente nós está word processar e que hora nós está vivendo consequência de nós actos. El 98% son consecuencias. 98% está consequência. El 2% podemos decir que estamos siendo procesados por parte de Dios. 2% por bisa que nós também está word processar a mano de Deus. Amém? Entonces, eso es lo interesante, iglesia. Está interessante, igreja. Yo entiendo que Dios va a levantar una generación de personas con entendimiento. Me está compreender que Deus vai lançar uma geração que está consistir de pessoas não que está compreender Y con discernimiento. e que está discernir. Bendito el Señor. Mencionar-se Senhor. Proceso, Processo,
o consecuencia? Dígalo conmigo of en esta mañana. consequência? Wie sê onde come? ¿Proceso Processo o consecuencia? of consequência? Eso es lo importante que debemos saber en esta mañana. Essa é coisa importante que nós precisamos imaginar aqui. Y si realmente estamos viviendo consecuencias de nuestros actos, E se realmente nós estamos vivendo consequência de nós actos, entonces tenemos que ponernos a cuenta con el de arriba. anterior nós temos que reglar assunto que são de arriba. Porque pueda que esas consecuencias Para suportar com consequência aí. nos saquen del real propósito que Dios tiene para nuestras Da vidas. saca nós fora de propósito real que Deus tem para nos Y vida. Dios nos ha llamado a cada uno con asignaciones específicas. Então Deus chama-nos cada com tarefa específico. ¿A cuánto Dios ha llamado con asignaciones específicas? Quanto ele chama com tarefa específico? Entonces es importante nosotros poder diferenciar Pois é importante para nós ter capacidade para se diferenciar si estoy siendo procesado entre me guardo processar o si yo tengo el asunto que estoy viviendo es una consecuencia de ou mis o que me está actos. vivendo da consequência de me acionar. Amén. Amém? Eso pasaba con la lectura que tuvimos esta mañana. Essa é a passada em leitura que nós tínhamos imaginado. Los discípulos se imaginaban que había un gran pecado E discípulo não estava a imaginar que tem um pecado grande en esta persona que nació ciego, em vida de pessoa quando nasce cego, pero había un propósito de parte de Dios. pero tem um propósito de parte de Y Deus. era para que Dios fuera E glorificado. estava para Deus guardo glorificar. Amén. Amém? ¿Cuánto creen que este evangelio será testificado por testimonio? Perdão? ¿Cuánto creen que este evangelio será predicado por testimonio? Quanto te quero que o evangelho lo guardo predicar através de testemunho? Amém, amém. Y el milagro que recibió este ciego, É milagre que o cego aqui a receber. toda aquella comunidad donde vivía, Inteira comunidade que a minha estava viva, tuvo que reconocer el poder de Dios. estava tem que reconhecer o poder de Deus. De igual forma, lo que Dios ha puesto en nuestras manos Dessa maneira, o que Deus põe de nos manos y las asignaciones que Dios ha puesto en nuestras manos, e a tarefa que Deus encarga-nos com ele, Dios nos va a usar para grandes cosas, Deus também usa nos para para coisas obrar grandes, milagros, para assim milagre, para obrar sanidades, para só para o para sanar, obrar liberaciones. só para liberação. Y la persona que nos vea Então, que a pessoa que está mira nós, será edificada y será salvada a través de estos testimonios. guardo edificar e salvar através de testemunho. Lo que tenemos que asegurarnos la mañana de hoy O que nos cinco está seguro de é maintar aqui, es que realmente estemos en un proceso y no en una consecuencia. tá? De verdade, nós temos processo e não consequência. Y ya por último, Por último, no llame proceso não chama processo a lo que realmente es una consecuencia. o que realmente dá consequência. Amén. Amém. Así que puesto sobre sus pies en esta mañana,